Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arte contemporânea. Eu quero lembrar vocês, para que não reste dúvida, sobre a questão da idade moderna, idade contemporânea e arte contemporânea. Então, nós já falamos em aulas passadas, a idade moderna, ela começa no Renascimento, século XV, lembram-se? Do Renascimento até mais ou menos o início do século XIX, final do XVIII, início do XIX, com a reforma da Revolução Francesa, esse é instituído na história a idade contemporânea. Então, quando vocês olharem livros que a idade contemporânea está começando lá com a questão do século XIX, tá? Com a Revolução Francesa, aí tudo bem, idade contemporânea. Agora, arte contemporânea, que é o tema da nossa aula de hoje, ela só vai acontecer, gente, depois da Segunda Guerra, na metade do século XX. Então, eu tenho arte moderna, né, a Idade Moderna, que vai do Renascimento, e essa Idade Moderna continua pelo século XVI, XVII, XVIII, XIX, até metade do XX. Metade do XX, então, começa a arte contemporânea. E o que eu tenho como divisor de águas da arte contemporânea? A pop art. É um movimento pós-Segunda Guerra, é um movimento em que a Europa está destruída e a industrialização, a tecnologia está acontecendo, é quase que uma terceira revolução industrial. Os Estados Unidos estão produzindo muito e estão colocando produtos no mercado. Então, essa questão do produto no mercado, da industrialização, vai mudar o pensamento dos artistas da época. Então, a arte contemporânea, ela vai ser uma corrente artística que vai modificar a maneira de encarar como eu faço arte. A arte contemporânea, ela sai dos espaços de teatros, muitas vezes, de galerias, de telas, esculturas. Agora o artista quer buscar novos materiais, novas formas de trabalhar. Então eu tenho como precursor da arte contemporânea a pop art e a op art, tá? Que é uma arte óptica, e eu vou ter nesse contexto as instalações, as intervenções, as performances. Então, eu saio daquela questão da pintura e da escultura, como eu falei. E claro que isso tudo também vem acarretado pela todos aqueles ismos do início do século XX, fauvismo, surrealismo, cubismo. Então, esses movimentos artísticos foram importantes. Quando esses movimentos surgiram, eles saem do século XIX, daquela arte acadêmica, e vêm para essa arte do cubismo, do fauvismo, que nega, né, muitas vezes a forma, que nega o figurativismo. Os artistas faziam manifestos. Então, vários artistas escreveram documentos, né, um manifesto em arte, documento escrito justificando por que os artistas estavam agindo daquela forma. Na arte contemporânea, não precisa mais, porque a arte contemporânea ela é plural, é uma série de manifestações, inclusive essa questão das intervenções, instalações, cada artista pensa numa outra forma de interpretar o mundo. Então é uma nova interpretação, é uma nova comunicação, você tem que entender qual foi a intenção do artista. Muitas vezes na arte contemporânea o artista quer se comunicar com o público, quer que o público interaja com a sua obra e não simplesmente fazer uma pintura histórica, uma pintura religiosa, uma pintura que tem referências no passado, como mitologia ou outras questões assim. Então ela é uma arte totalmente voltada para o tempo atual, para a população, para problemas que acontecem na sociedade atual. Por isso que ela vem da pop art para cá. A pop art ela vai trabalhar duas vertentes. Primeiro, ela faz uma crítica à industrialização, que é o que está acontecendo no início do século XX, mas, por outro momento, ela também vai dizer que a arte pode ser consumível. Você pode consumir música,
você pode consumir cinema, você pode consumir um livro. Então essa é a arte contemporânea, essa é a visão contemporânea. O espectador, ele não é simplesmente uma pessoa que chega numa galeria e assiste. Ele escolhe aquilo que ele vai consumir, como ele vai se colocar e como ele vai enxergar o mundo através dos olhos dos artistas contemporâneos. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas características. Vamos ver aqui comigo? Eu digo assim, ó, primeira, é a aproximação da cultura popular, é a fusão entre vida e arte, diversos estilos artísticos, a efemeridade da arte, tecnologias e mídias. Eu tenho como conceito da era industrial para a era da tecnologia e informação, é produzir arte da mesma forma que se reflete sobre ela, prioriza ideias e conceitos acima do objeto artístico. No Brasil, isso vai começar na década de 50, eu tenho o neoconcretismo e os principais artistas aqui no Brasil é Hélio Oiticica, Almir de Castro e Romero Brito. Vamos lembrar que essa questão da efemeridade da arte é uma arte passageira. Quando eu faço uma performance, um artista está na rua, na praça, fazendo uma manifestação, aquelas estátuas vivas, por exemplo, que às vezes você se depara em viagens, e até aqui no Acre também já teve artistas fazendo esse tipo de trabalho, ela passa. Quando você tem uma intervenção, uma instalação, você monta aquele espaço, você modifica o espaço, tanto interno quanto externo, e aquilo passa. Por isso que a gente diz que é uma arte efêmera. Vamos mostrar aqui para vocês alguns elementos dessa arte contemporânea. Nessa primeira obra, eu tenho, o nome da obra, gente, é obra Uma e Três Cadeiras. Essa obra o artista fez o desenho da cadeira, uma fotografia da cadeira, ele colocou uma cadeira e colocou do lado o conceito de cadeira pelo dicionário. Então, quando eu digo lá para vocês que a arte contemporânea, ela é menos o objeto e mais a intenção, o conceito, nessa das três cadeiras você vê isso perfeitamente. Qual é a função da cadeira? É para a pessoa se sentar, é um objeto utilitário. Só que quando ele coloca uma fotografia, ele coloca para você pensar naquele objeto. Você tem uma representação do objeto. A fotografia não é o objeto, mas ela representa o objeto. E, de repente, ele traz um escrito dizendo o que significa cadeira no dicionário. Será que eu tenho apenas uma interpretação para a palavra cadeira? Com certeza eu vou ter várias interpretações. Ela não é só um objeto. Ela pode falar, por exemplo, de um curso na universidade, pode ser uma cadeira, pode ser uma posição que alguém tem, ou a pessoa tem a cadeira tal, né, numa galeria, nas artes, né, dentro da magistratura. Então, eu tenho várias funções para a palavra cadeira. Então, ele quis mostrar para o artista, no caso, quis mostrar para o observador que você pode enxergar muito mais do que o simples objeto. Esse é o objetivo da arte contemporânea. Vamos lá ver outro exemplo de arte contemporânea. Aqui eu tenho uma intervenção artística, é quando eu modifico o espaço urbano. E ele coloca garrafas PET, e essas garrafas PET são gigantes, elas estão em cima de uma balsa num rio. Como será que o artista quis interpretar garrafas PETs em um rio? A gente vai lembrar da questão da poluição. O que nós estamos fazendo com o nosso lixo? Onde nós estamos depositando o nosso lixo? Quanto tempo um lixo na natureza vai se deteriorar totalmente ou vai ser assimilado? Será que ele vai ser assimilado? Então, esses questionamentos são questionamentos da arte contemporânea. Então, o artista vai se valer da criatividade dele, do espaço urbano, do contato com o público para transmitir uma mensagem. Vamos lá, seguir adiante. Nós temos agora uma primeira questão sobre arte contemporânea. Acompanhe comigo. Essa aqui é a primeira questão, caiu no Enem de 2017, é um grafite de espeto. Lembrando que os grafites também fazem parte da arte contemporânea. Observe esse grafite, gente, ele está em preto e branco, ele tem apenas contornos, né? Algumas manchas definidas para as imagens.
E o que ele está representando? Eu tenho galo, eu tenho uma igrejinha, eu tenho alguém com um facão, eu tenho uma outra pessoa que carrega um cesto na cabeça, e ao mesmo tempo que ela carrega um cesto na cabeça, ela tem um colar como se fosse uma pessoa católica. Gente, quando vocês pegarem uma questão de Enem, vocês têm que observar os mínimos detalhes, tá? Mesmo que você goste ou não goste, eu já falei para vocês que o gostar não pode interferir na sua interpretação. Você tem que entender o que você está vendo e analisar os elementos para depois você conseguir fazer a interpretação. Então, vamos seguir aqui novamente na questão. Ele diz assim, texto 2, né? O texto 1 foi a imagem e o texto 2. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. E aí a questão, o grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos em quem, gente? Na influência da expressão abstrata, na representação de lendas nacional, na inspiração de composições musicais, nos traços marcados pela xilogravura nordestina ou nos usos característicos dos grafismos dos skates. Você volta a imagem e observa. Será que aqui tem música? Será que aqui tem grafismo no skate? Será que essa é uma arte abstrata? E aí você volta para a questão e, obviamente, né, gente, que ele está falando que ele é um artista da cultura, do skate, do grafite, né? E as imagens que eu mostrei para vocês, a única resposta correta é a letra D, porque ele vai ser marcada pela xilogravura nordestina. Eu trago aqui para vocês no comentário da questão sobre o que é a xilogravura, que é uma técnica da literatura de cordel. A xilogravura é gravura. Eu tenho pintura, eu tenho gravura e eu tenho desenho. Lembrando esses conceitos que o desenho é só o contorno da forma. A pintura eu já uso tinta para ocupar os espaços. Já a gravura eu preciso de um material em que eu abra sulcos nesse material. Na xilogravura, no caso, é uma gravura, na tela é uma madeira, né? O espaço que eu coloco é uma madeira e depois eu imprimo as imagens. E essa técnica é uma técnica bem simples, é uma técnica barata e muito usada justamente na literatura de cordel, que é símbolo do Nordeste. Então, voltando aqui para a nossa questão, vamos analisar o que ele fala. Letra D é a correta e ele vai falar: xilogravura é uma expressão artística muito presente na cultura nordestina, aliada principalmente à literatura de cordel, folhetos impressos com versos rimados. Para fazer xilogravura é necessária a produção de uma matriz talhada em madeira e depois carimbada em um papel. Características marcantes dessa forma de arte são as linhas grossas e o contraste. No caso da xilogravura nordestina, não há valorização de temas populares, ou melhor, há valorização, perdão. Todos esses elementos estão presentes na obra de Espeto. Então, é essa referência que você tem que fazer quando você vê uma obra. Então, vocês observem que a interpretação da obra do Enem vem de todo o teu conhecimento acumulado, ok? Vamos seguir adiante. Ele diz que a A está incorreta porque não é uma obra abstrata, você observa elementos, então uma obra abstrata, ela não tem caracterização com nada que você reconhece, e ali a gente reconheceu vários elementos, igreja, pessoas, enfim. A letra B também é incorreta porque ele diz que não tem uma representação de lendas nacionais, e você verifica isso. A letra C também é incorreta, porque não é possível perceber essa relação da música na obra de Espeto, ela está falando da cultura, né? E a letra E, ele fala da cultura dos skatistas, e o traço de Espeto não fala dessa cultura dos skates. Então, conseguiram perceber, gente, como você tem que interpretar. Se você tiver dúvidas, você vai pela eliminação. Você vai vendo aquilo que não condiz com a imagem e com o texto que você leu. E aí você com certeza vai conseguir. Vamos para mais uma questão.
Antes dessa próxima questão, eu trago aqui uma imagem e falo sobre o expressionismo, porque a questão que nós vamos ver tem esse assunto. Essa imagem, o grito, é de Edgar Munch, é um artista muito importante, a imagem que mais representa essa corrente expressionista, e ele diz que é uma corrente voltada para a expressão do mundo interior do artista, presença de imagens que deformam a realidade e valorizam o caráter subjetivo. Ele traz aqui alguns outros artistas, Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch, que é o autor dessa obra. Então, observe que o expressionismo ele vai falar do mundo interior. É a deformidade para que a pessoa tenha, veja, né, na obra do artista esse caminho interior, essa expressão do interior do artista, às vezes uma dor, um sofrimento, denunciando algum problema, muitas vezes falando até sobre uma crítica social mesmo, daquilo que está acontecendo no meio, no período em que ele está vivendo. Então vamos lá à nossa questão. Questão 2. Eu tenho uma gravura, tá? Essa gravura é de Oswald de Goethe, e essa gravura, ela tem apenas uma representação, parece que é a morte, né? Tem uma bandeira, como se fosse marcando um espaço, e ele vai dizer assim na questão: na sua produção, Goethe busca refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes de sua obra, como as cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo, bem característico do expressionismo. Aí ele diz assim: o gravador Oswald de Goethe recebeu influência de um movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de... E agora, então, gente, ele vai mostrar uma série de obras e você vai ter que identificar qual dessas obras lembra o expressionismo, que é justamente a fonte de inspiração de Goethe, para poder responder a questão. Então, por isso que eu coloquei o expressionismo e a obra de Munch para você poder ter essa relação. Então, vamos lá à nossa questão. As imagens são: letra A, eu tenho Alfred Kubeck, representante do expressionismo. Eu tenho Henri Matisse, representante do fauvismo. Eu tenho na letra C Diego Rivera, que é representante do muralismo mexicano. Na letra D, Pablo Picasso, representante do cubismo. E na letra E, René Magritte, que representa o surrealismo. Então, são todas correntes do início do século XX. Então, dessas correntes todas, qual a que faz referência a Oswald de Goethe? Como eu comentei para vocês, dei a dica, né? É a letra A resposta correta, que é justamente o expressionismo. E eu digo, a vanguarda expressionista tinha como característica a valorização de temas profundos e inerentes ao ser humano, como o medo, a solidão, a angústia, o abandono. Todos esses assuntos foram abordados na obra de Oswald de Goethe. A letra B é incorreta porque não é fauvismo. Fauvismo simplifica a figura e exagera as cores. Na letra C fala do muralismo mexicano. O muralismo mexicano trabalha muito questões políticas, tá? Que não tem nada a ver com expressionismo. A letra B, cubismo. O cubismo é a geometrização das formas. Então, você vai ter uma fragmentação da figura, que não é o caso. E o surrealismo, que é aquele movimento artístico que trabalhava a questão do sonho, do imaginário, do onírico. Então, ali você não tem essa imaginação, ela não é surreal, né? Ela é bem real e é uma realidade interior. Por isso que a resposta certa era a letra A. Vamos a mais uma questão? Essa questão é uma gravura, podemos dizer, né? Ou uma colagem, melhor dizendo. Rotella faz essa imagem de Marilyn e vocês observam que parece que teve várias colagens, umas por cima das outras, e uns rasgos, como se alguém estivesse tentando descolar. E é justamente essa técnica que ele vai pedir aqui. Ele fala assim: a técnica da decopagem utilizada pelo artista Mimo Rotella em sua obra Marilyn
é um procedimento artístico representativo da década de 1960 Então, vamos entender por que esse artista representou e qual é o significado dessa obra. Então, ele diz que é uma decopagem pelo quê? Visar a conservação, das representações e dos registros visuais, basear-se na reciclagem de um material gráfico, contribuindo para a sensibilidade, encobrir o passado, abrindo caminho para novas formas plásticas pela releitura, ou ela está assim presente por fazer conviver campos de expressão diferentes e integrar novos significados, ou abolir o tratamento manual do artista na confecção das imagens recontextualizadas. Então, você observe que é a decopagem. Então, a decopagem, ela vai ter uma colagem e, ao mesmo tempo, ela vai retirar alguns pedaços dessa colagem. Então, que materiais eu poderia trabalhar, né? Que impressões eu poderia ter como uma representação dessa arte contemporânea? E a resposta correta é a letra D. Ele faz fazer conviver campos de expressões diferentes, que é a colagem, é a descolagem, é a imagem da Marilyn. Eu falei para vocês que a pop art é o divisor de águas da arte contemporânea, e o cinema, né, artistas do cinema são artistas que são os motivos principais dos artistas da pop art, Marilyn, Elvis Presley e outros. Então, o cinema estava em voga. Então, quando você volta para esses artistas, você tem referências variadas da música, do cinema, das artes visuais. Então, vamos aqui, ele vai dizer por que a letra D é a letra correta. Então, ele diz assim, ó, a decopagem é uma técnica que consiste em aplicar superfícies umas sobre as outras e depois descolar camadas de papel a fim de revelar as superfícies que estão ocultas. Assim, é um procedimento diferente da colagem, mas que se relaciona com ela e tem também a intenção de aliar diversos tipos de comunicação e expressão, trazendo novas interpretações. A letra A nós já vimos que é incorreta porque não mantém uma linguagem visual vigente. A letra B também é incorreta porque não usa materiais gráficos, tá? A letra C, ele não está buscando novos significados imagéticos, tá? Ele está mostrando, não é da imaginação. E a letra L diz que a decopagem é feita usando, sobretudo, o trabalho manual. Eu tenho trabalho manual, mas não é somente o trabalho manual. Tá? Então, por isso que a letra correta é a letra E. Vamos a mais uma questão? Quarta questão é uma questão bem significativa. Essa obra quase que não foi mostrada nos museus e depois ela entra aqui no Enem de 2017. É uma obra que parece uma escultura misturada com pintura. Essa obra, o artista colocou óleo sobre travesseiro e ele usa colcha, isso tudo sobre uma madeira. Então, ele representa uma cama. Né? Você pode olhar aí, você tem um travesseiro, tem como se tivesse a colcha, os lençóis meio amassados. E a obra diz o seguinte, no texto, né? Na versão de 1954, o artista Robert Rauschenberg criou o termo combine para se referir à sua nova obra que possuía aspectos tanto da pintura como da escultura. Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival dos Dois Mundos em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e removeram para um depósito. Embora o mundo da arte debatesse a inovação e se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo de alguém querer se enfiar nela. Isso foi palavras do artista. E a questão diz assim, a obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracteriza pela... Então, gente, ele está querendo saber qual é o movimento artístico que tem referência com essa obra. Dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida,
exploração insólita dos elementos do cotidiano, dialogando com os handmaids, repetição exaustiva de um elemento visual, levando à simplificação máxima da composição, incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna, ou é a geometrização das formas, diluindo os detalhes sem se preocupar com a fidelidade ao real. Gente, aquilo é uma cama. Se é uma cama, você tem contornos, você tem forma. Só que a cama, ela está pendurada. Se a cama está pendurada, ela sai da função da cama. Lembra que nós falamos, o handmade trabalha esse deslocar de função. É um objeto utilitário que vira uma obra de arte. Então, voltando na questão, qual a resposta certa? É a única que vai falar sobre o handmade, que é justamente a letra B, que explora exploração insólita de um elemento do cotidiano e dialoga com o handmade, foi o que ele perguntou na questão. Fazia referência com qual movimento artístico. Então, a letra B é a correta e ele fala, o elemento cama é trabalhada em uma forma insólita, visto que sofre o deslocamento do espaço habitual para um espaço inusitado, que e ele perde, né, fazendo perder a sua função. Nós temos mais uma quinta questão, que é uma inspiração no lixo. Ele diz aqui, o paulistano James Prades, um dos precursores do grafite da arte urbana, chegou ao lixo por uma intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questões ambientais, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirados pela obra de Franz Kratzenberg, há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera, em outro local público, feita com as sobras de madeiras garimpadas de uma caçamba. Aqui eu vou mostrar para vocês o que ele pergunta sobre esse texto. Na questão 5 ele diz assim, elas são o intestino de uma cidade, são vísceras expostas às árvores, né, gente? Conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora, ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual, planetária, na qual se colocaria essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. Aqui tem uma obra de Franz Kratzenberg, que foi a fonte de inspiração. Franz Kratzenberg trabalha com madeiras de queimadas, né? E na obra de Prades, ele pergunta justamente essa, qual é a função da realidade atual citada por Prades nessa obra, né? Nesse texto que ele fala. É uma reflexão sobre responsabilidade ambiental, é uma valorização sobre a poética em detrimento do conteúdo, é uma preocupação com o belo, é uma percepção da obra como suporte da memória, ou é uma reutilização do lixo como uma forma de consumo? Gente, nós falamos justamente no texto que ele comenta que as árvores são as vísceras da cidade. Então, a árvore traz vida, a árvore vai trazer um frescor, né? Se mais árvores tivessem sido plantadas, o nosso clima realmente seria bem mais ameno. Então, ele tenta resgatar o que nessas questões? Vamos lá? Resposta correta é a letra A, porque justamente faz essa reflexão com o mundo e o ambiente, a responsabilidade ambiental do homem. Tudo bem, gente? Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui você vai encontrar na plataforma mais aulas sobre o Enem. Bons estudos para vocês e até a próxima.